Boa noite, boa noite, boa noite. Começou a aula. Vamos lá. Vem, Edu. Já tinha uma perereca? Não, os cachorros, senão eles pegam a perereca e passam mal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Darwin, para quem não conhece. Então, o objetivo do curso, esse é o curso que se chama Direito Natural e Direito Divino. Não dá para saber nada sobre o curso sem que a gente explique, talvez. E o objetivo é justamente fazer uma ponte, um cotejo, uma comparação entre as matérias debatidas em outros cursos aqui ministrados, as diretrizes principalmente que nós temos do catolicismo trazidas por São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ali em algumas coisas eles até falam meio que a mesma coisa, pelo menos no ponto que eu li, e fazer essa ponte também com a nossa legislação atual e com a nossa posição na sociedade. O objetivo primeiro do curso é fazer com que ninguém saia correndo, então eu vou tentar trazer uma linguagem bem simplificada para a gente conseguir debater num nível que seja acessível para todos, principalmente para mim, que talvez não tenha tido acesso à totalidade das obras que vocês tiveram. Então, finalidade do curso, fazer uma ponte dos outros assuntos e com assuntos debatidos no século XIII, talvez, com a nossa realidade agora. Como que a gente aplica isso agora, o que a gente tem a ver com isso e o que a gente pode fazer para aplicar a doutrina católica no nosso dia a dia, já que, por exemplo, Lula e Bolsonaro não existiam na época que São Tomás de Aquino começou a escrever, na época que ele existiu. Então a gente precisa fazer a relação de uma coisa com a outra. Tá? Vou abrir aqui o arquivo que eu tinha escrito algumas coisas. Isso. Então, o objetivo é trazer reflexões filosófico-políticas acerca do objetivo do indivíduo católico dentro de uma sociedade que busca, através de diferentes grupos sociais, diferentes fins e nos oferece toda a sorte de ilusão. Bueno, exemplo, a gente não sabe, digamos assim, quais são os riscos, começando pelos riscos, né, que nós estamos expostos todos os dias. A câmera está me deixando nervoso. Primeiro, não saber para onde vai. Eu acho que o primeiro risco e a primeira proteção que a gente precisa ter é a proteção contra a falta de rumo. E o segundo é a proteção contra as ilusões que a gente tem no nosso dia a dia, as armadilhas que a gente precisa enfrentar para que a gente não se perca daquele caminho que a gente quer chegar. Tá chegando aí? Tá chegando, pode continuar. Show de bola. Tá. Ok, então eu tenho dois exemplos aqui. Exemplo número 1. O bêbado no bloco. O que é o bêbado no bloco? Todo mundo já viu aqui passar um bloco de carnaval lá. Um bloco de carnaval. E na época que eu era adolescente, criança, e a minha mãe me levava, eu sempre via uma figura conhecida no bloco de carnaval, que é o bêbado no bloco. É uma criatura que ele vai com um copo de cerveja assim, rodeado de uma multidão, e ele vai indo em direção ao lado que o bloco está descendo. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe por que ele está indo, mas ele está indo para aquela direção. Por quê? Porque ele está sendo levado. Isso aí pode ser a alma, né, do católico mal instruído. O segundo exemplo da pessoa que não sabe, ou melhor, que sabe o que quer, mas que pode ser mal influenciada por fatores externos, seria, aí vamos envolver, desculpem, o bêbado de novo, é a figura do bêbado com uma chave na mão, esperando a porta de casa aparecer na frente dele. Ou seja, ele está parado na frente da porta de casa, mas ele está com fatores externos que o atrapalham de perceber que a porta está ali, ele não consegue enfiar a chave na fechadura, e o mundo gira na volta dele até que aquilo ali passe e ele consiga enxergar aquilo ali, enfiar a chave na porta e entrar onde ele quer. Esse é o segundo exemplo. Impossível que a gente não entenda que nós estamos expostos a esses dois principais riscos no nosso dia a dia. Bueno,
A aula 1 falará sobre a lei e o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? Parece uma pergunta difícil para nós, não é? Todo mundo aqui sabe. O sentido da vida é ser salvo, né? O fim último do homem é ser salvo, a gente ser santificado. E aí São Tomás vai dizer que o homem deve agir para o fim último. A finalidade vai ordenar a nossa existência. Então, a nossa salvação é que deve ordenar sempre a nossa existência. Também vai nos trazer São Tomás que a lei, ou não vamos chegar na lei, a razão, ela vai ser utilizada, em outras palavras, né, estamos tentando traduzir aqui, a razão ela vai ser utilizada para nos levar àquilo onde a nossa... Tem um exemplo que eu anotei. Aqui. Isso aqui. Então, vontade e razão, para que a gente chegue na lei. Então, a nossa vontade vai ordenar a nossa, o nosso ato para que a gente chegue onde a razão nos manda ir. Ou seja, pela minha vontade, eu sei que eu devo levar essa garrafa até o final da mesa. Através da razão, eu sei que se eu imprimir uma força daqui para lá, que for capaz de arrastar essa garrafa, eu vou conseguir levar ela ao final da mesa. Ok. Mas nem sempre essa minha vontade ela vai ser exercida por mim, né? Por quê? Porque eu não vivo numa sociedade composta apenas por mim, porque senão não seria uma sociedade. No meu individual, eu consigo controlar, perfeito. Eu consigo, através do conhecimento, através da razão e através da revelação, chegar ao meu fim último, ou pelo menos tentar me aproximar daquilo que é a finalidade da minha vida. Agora, como que eu consigo fazer com que outras pessoas também tenham o mesmo pensamento que eu? Vamos direto ao ponto. Como que eu consigo agir de acordo com os preceitos católicos se eu não mando no que é legislado no Brasil? Se eu não tenho a força suficiente para impedir que uma emenda à Constituição autorize o aborto no Brasil, por exemplo. Então, o que adianta eu saber o que é correto? O que adianta, através da razão, eu chegar naquele convencimento? O que adianta, através do Espírito Santo, ele me iluminar para que eu enxergue o que é correto, se as pessoas que estão me representando agem na maneira completamente inversa daquilo que eu acredito ou que eu gostaria que fosse feito? Como que a gente resolve isso aí? Bom, o São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a vontade, ele vai falar sobre a vontade do príncipe, né? Então, aquilo que aquela pessoa que é iluminada por Deus, que está naquela posição de escolha, ela vai ser, através da razão, ela vai também ser iluminada e ela vai tomar a decisão correta. Como que eu sei? E se essa pessoa não estiver próxima de Deus e alinhada aos preceitos católicos para conseguir tomar essa decisão correta e, na verdade, legislar de acordo com o que Deus quer?
como que eu me previno disso aí? Onde é que nós estamos? Sentido da vida, ser salvo. Ser salvo através, eu vou inclinar o meu agir durante a minha vida de acordo com o que eu descobrir através da razão e de acordo com aquilo que o Espírito Santo me iluminar, me ajudar, para que eu não seja tão ruim quanto eu seria sem ele. Essa aí é a primeira dúvida. E aí como que eu faço isso se não sou eu que decido, né? E aí a gente vai ver que o nosso debate aqui ele sempre vai ter a ver com processo legislativo. Então, a lei vem do legislar, vem do processo legislativo com o nosso tempo. Do que eu estou falando? Eu estou falando de Congresso Nacional, eu estou falando de Câmara dos Deputados, Senado, estou falando, sim, de eleição e estou falando de representação do povo. Por quê? Porque a figura do ser iluminado que liderava a sociedade, hoje ela foi transformada, e aí no artigo 2º da Constituição Federal, ele traz, artigo 2º, sim. Ele traz que todo o poder emana do povo que o exerce através de seus representantes eleitos, ou seja, a gente vai exercer o poder. Então a lei é nossa, o poder é nosso, mas quem exerce esse poder é uma pessoa que nos representa através do nosso voto, através da nossa eleição, tá? Então esse é o primeiro ponto. Como que eu sei que essa pessoa aqui foi eleita legitimamente, que ela está exercendo o poder por mim? Como que eu sei que ela vai agir de acordo com os preceitos católicos, de acordo com aquilo que eu acredito? E aí a gente vai passar para a divisão de lei, que São Tomás fala também. Se a lei ela vai vir sempre de Deus ou não? A lei é divina ou não? E aí já é Santo Agostinho que colabora conosco com essa questão de que a gente vai precisar, enquanto indivíduo, aí fala indivíduo individual, obviamente, a gente vai precisar analisar tudo que nós vivenciarmos e tudo que nos for trazido de discurso, de matéria, a gente vai precisar analisar, e de lei também, a gente vai precisar analisar de acordo com as Escrituras. Então, isso aqui está de acordo com o Evangelho? Isso aqui está de acordo com os dogmas da igreja? Isso aqui está de acordo com aquilo que eu obtenho como verdade através da razão? Então, todo o legislar correto e o legislar para Deus, ele vai precisar partir de nós mesmos, enquanto católicos, acessando o conhecimento pela razão, tá? Para que a gente filtre o que é verdade e o que não é. Porque existe a lei boa e existe a lei ruim. Quem que faz essa lei? Nós, através de deputados, senadores e, enfim, e aí abaixo de lei, né, temos decretos, portarias, enfim, aí vem presidente, prefeito, governador, enfim, todas essas pessoas aí. Mas tudo isso vai precisar passar por esse crivo. Então, primeiro, o crivo da razão. Tá? O crivo da razão, primeiro, vai ter que bater na Escritura. Segundo, vai ter que bater no que dizem as obras consagradas, né, da Igreja Católica. E terceiro, a gente vai ter que se perguntar se isso colabora para o nosso fim último, para a nossa finalidade. Porque a nossa vida, repetindo, nada mais é do que uma busca pela nossa finalidade. Então a gente vai precisar analisar se isso aí que estão me propondo é uma proposta que tem de um candidato à presidência, é uma proposta que tem de um candidato ao Senado. Essa proposta, o
o que pensa este candidato, ou, enfim, o que está sendo previsto nessa legislação, isso aí me aproxima ou me afasta de Deus? Ou melhor, isso aí facilita ou dificulta o meu caminho para a minha salvação? Né? Então, através da resposta a essa pergunta, porque a matéria vai variar, né? Enfim, legislações diversas que nós temos atualmente, a matéria vai variar e o método para que a gente descubra se a lei é boa ou ruim, se ela é uma lei que vem de Deus ou não, vai precisar ser esse. Então, que a gente analise escritura, analise as escrituras, analise as obras e a gente se pergunte qual que é a sensação disso aí. Se isso aí nos aproxima, facilita o nosso caminho para Deus ou não. Até aqui todo mundo está acompanhando. Então, tu está trazendo a parte prática, né? A teoria, não, tá certo? Falei alguma coisa errada? Não. Tá. Não, capaz. Não, mas o que eu busquei fazer também? Acessar o texto ali, né, a obra de São Tomás de Aquino, a parte, né, ali, enfim. Eu até andei meio que divagando lá, lendo outras questões que me chamaram a atenção, principalmente porque o Lohan me emprestou o volume errado, e aí eu tinha gostado, os negócios estavam lá e tal. E aí depois me emprestou o certo, eu também continuei indo por outras coisas lá, e aí agora que eu voltei a analisar essa parte que fala do tratado da lei. E aí por isso que eu falava até antes da gente começar, que como é legal, como é bom quando a gente pode estudar alguma coisa que é boa, né? Que chama atenção, que é interessante, que nos melhora. Bueno, e aí, vamos ver qual é o próximo ponto. Tá. Ok. Então, se eu estivesse lendo aqui, diria aqui, ó, isso, ó. Que o homem deve, enfim, conclusões de São Tomás. O homem deve agir para o seu fim último, deve agir através da lei. E aí ele fala em vontade do príncipe. Quem é o príncipe? Somos nós, né? O governante através do nosso voto. Lei vem de ligar, que significa agir. Então a lei nos orienta, ela nos dá a direção através da razão para que a gente se organize como sociedade. Mas daqui a pouco a gente ser organizado por uma lei que não é boa para nossa salvação, não tem sentido nenhum. Bueno, razão é um instrumento da vontade, a vontade do príncipe em força de lei, o contrário seria a iniquidade da lei. Isso aqui mesmo, tá? Logo a lei da justiça para nos levar à salvação. Tá? Então, o exemplo de lei que não é boa, por exemplo, está no STF parado para julgamento, a legalização, acho que tem que julgar exatamente, mudaram a quantidade, mas existe pauta para isso, para legalizar o consumo de maconha no Brasil. Isso aí seria o exemplo de uma lei ruim. Por quê? Não pode fumar maconha? Qual que é o ponto que eu vejo que é perigoso nisso aí? É que a embriaguez é obra da carne. Eu consigo garantir com toda certeza que se eu tomar uma taça de vinho uma taça com 2 centímetros de vinho, eu não vou ficar embriagado. Então eu vou tomar aquilo ali, eu vou sentir o gosto do vinho, o gosto da uva, beleza, e eu vou estar sóbrio. Agora, quanto à utilização da maconha, eu não consigo ver critério seguro para a utilização sem que a pessoa perca a consciência, sem que ela se embriague. Então, isso aí que eu acho complicado disso aí, sendo o mais permissivo possível e o mais técnico possível, assim. É uma questão de saúde pública, sim, mas para o nosso lado, o que pega, eu acho que é a questão da embriaguez, porque não existe consumo seguro, tá? Esse aí era um exemplo. Bom, cadê o resto?
computador. Intervalo com mate. Fica tomando banho. Não, já parei, depois já me dá um mate. Tá. Bueno, depois eu vou ver se eu me atenho mais ao legislar, e aí na próxima aula eu acho que fica melhor. Mas já avançando um pouco, tá, por uma questão lógica. Legislamos, a lei é boa, ou a lei é ruim, enfim, tanto faz, ou não ficou claro. E aí temos a figura atualmente de Supremo Tribunal Federal. Quem são esses caras, o que eles estão fazendo, no que isso aí nos ajuda, nos atrapalha, o que a gente pode, como que a gente age, né, em relação a isso aí. Bueno, o Supremo, ele é uma corte de recursos, faz parte do Poder Judiciário, que tem característica inerte, ou seja, ele não faz nada se ninguém for lá provocar, for lá pedir alguma coisa. Mas tem pessoas que pensam diferente de nós, que podem ir lá pedir algo que não nos agrade ou que não esteja de acordo com aquilo que a gente quer. Bueno, e aí esse pessoal pode julgar de uma forma que a gente não concorde. Não tem como eleger, não tem como tirar de lá. Impeachment é muito difícil, e ao fim e ao cabo o controle dessa corte ele é muito difícil, muito restrito. Como que a gente controla isso aí? Na origem, quem indica ministros do STF é o presidente da República. Então, através da escolha do presidente da República, é que a gente vai chegar no corpo de ministros do Supremo no longo prazo. Então, a gente controla o STF apenas no longo prazo, através da escolha do presidente da República, que é quem vai indicar ministros que tenham alinhamento com ele. Tá? Bueno. E é cargo vitalício, né? Cargo vitalício. Fica lá até 75. Até 75, até a compulsória pegar. Que nem aconteceu com o... Não, o Barroso saiu agora porque quis, né? Ok, então tá. Meio que já cheguei nisso aqui, né? Mas enfim, quem que legisla, já falamos, autoridade pública, por nós. Por que a lei obriga? Por que a gente tem que fazer o que diz a lei? Porque é a ordenação da razão, que deveria ordenar para o bem comum. Então, na lei lá vai dizer que não pode matar. Tá? E quem matar vai pena reclusão de 6 a 20 anos. E aí a lei tem dois objetivos: nos encorajar a não fazer, porque é errado, e nos amedrontar através da pena que nos vai ser imposta se a gente incorrer naquilo ali. Por outro lado, Constituição também, ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, exceto quem trabalha em órgão público, porque aí tem que é algo totalmente vinculado em critério de lei. Então tudo que está nas atribuições de alguém que trabalha em órgão público está escrito em algum lugar, tá? Lei acima do homem, isso aqui, tá? Então a razão divina tem natureza de lei. A razão divina chega na sociedade, que é o conjunto de pessoas, como? Através de quem acredita nela, então através de nós. Nós precisamos analisar o que a razão divina nos manda fazer para que a gente aplique isso no nosso dia a dia, através dos eleitos e assim por diante, tá?
para a gente não ficar muito triste, no artigo 5º tem o direito à vida lá, Constituição Federal. Então é isso aí que nos garante ainda e fala que os direitos, que a pessoa é capaz de direitos e deveres a partir a pessoa é capaz de adquirir direitos ou deveres a partir do nascimento com vida, mas aí a lei põe a salvo os direitos do nascituro já, por isso que a partir da concepção o genitor já é obrigado a prestar assistência material e afetiva para aquela criança. Então a gente tem uma proteção interessante no nosso direito para com os nascituros, tá? Lei humana, tá? Mesma coisa. Quando a gente simplifica, parece que o São Tomás está sempre falando a mesma coisa, só que ele entra e não vai e vem de discussões ali que ele vai e volta para um mesmo lugar, parece, para uma mesma conclusão, para uma conclusão parecida com aquilo ali. Então, a hora que a gente simplifica, parece que a gente está sempre falando a mesma coisa. Ok. Tá, e aí ele fala sobre lei divina, dizendo que o homem precisa de uma lei dada por Deus, porque a lei humana não regula tudo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Para frente, o que vai ser bom para a gente e o que não vai ser. Então a gente precisa da razão divina para que a gente consiga nos portar de maneira correta aqui. Efeito da lei. Vamos lá. Suma também. A lei conduz à virtude e a lei torna bons os homens. E aí a gente vai ter que sempre analisar que lei é essa e o que essa lei elaborada por homens está me dizendo e para onde que ela está me levando. Se isso está me levando para a minha finalidade da salvação ou se isso está me desvirtuando do caminho, tá? Mas, via de regra, o efeito da lei é nos conduzir à virtude. E aí existe lei injusta, né? Então, por exemplo, São Tomás vai dizer que não é nem lei. A lei, eu considero que é lei também porque a gente, talvez, nos dias atuais, a gente parta de um critério mais objetivo para definir o que é lei e o que não é. Está lá, o Congresso votou, está aprovado, está promulgado, é lei. São Tomás diz que se não estiver nos conduzindo à virtude, não é para ser reconhecido nem como lei. A gente, obviamente, se passou pelo processo legislativo tradicional, foi aprovado, foi promulgado, a gente precisa respeitar como lei, senão daqui a pouco a gente vai ser preso porque não concorda. Mas, ainda mais no tempo atual. Mas São Tomás diz que aquilo não deve nem ser aplicado porque não é lei. É uma lei tirânica, é um desvirtuamento de algo que a gente chama de lei para fazer o mal, tá? Então é isso que o São Tomás aqui nos traz, principalmente falando sobre lei injusta. O que a gente tem sobre controle de lei no Brasil? A gente tem o controle constitucional, controle difuso, controle concentrado. Controle difuso é toda vez que eu vejo algo que é contra a Constituição, eu posso entrar com um processo aqui em Alegrete, no Fórum de Alegrete, e pedir para o juiz de primeiro grau, juiz que vai julgar a minha ação aqui, já reconhecer aquela previsão legal como inconstitucional. Isso aí é controle difuso de constitucionalidade. Ou seja, qualquer juiz pode declarar que aquilo ali é inconstitucional e aí isso vai ser objeto de apreciação posterior pelo Supremo, tá? Então, por exemplo, não vou dar exemplo. E existe controle de constitucionalidade concentrado, que aí seria através da reclamação constitucional, né, ou da ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade.
só que apenas alguns órgãos ou algumas pessoas são legitimadas para propor esse tipo de ação. A sociedade, pessoas comuns, qualquer do povo não pode, só através do controle difuso, ou seja, tem algo que é inconstitucional, isso aí precisa me atrapalhar na minha esfera pessoal, né? Ou seja, sei lá, digamos que agora tem uma lei em Alegrete dizendo que pessoas com menos de 1,80 m não podem ter carro. Tá, aí isso vai me atrapalhar, eu quero dirigir meu carro e eu não tenho 1,80 m. Aí eu vou entrar aqui pedindo para o juiz me autorizar a dirigir o meu carro, porque eu preciso para isso, para aquilo, para aquele outro, dizendo que isso é inconstitucional e pedindo para ele declarar isso aí inconstitucional, através do controle difuso de constitucionalidade. E aí ele vai declarar isso aí inconstitucional e aí isso aí vai ser objeto de apreciação pelo Supremo depois. Esse é o controle difuso. Agora, isso aí precisa me atrapalhar. Agora, no controle concentrado, para eu anular algo abstrato, que eu entendo que é inconstitucional, mas isso ainda não me atrapalhou no meu dia a dia. Ou seja, isso vai contra o que eu acredito, mas não me atrapalha no meu dia a dia. Como que eu resolvo isso? Isso aí é só através de ação direta de inconstitucionalidade, chamada de ADI ou de ADIM, e isso aí pode ser proposto apenas por alguns legitimados. Aí, por exemplo, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, OAB Nacional, enfim, então não se enquadraria no nosso caso, por exemplo. Se a gente vê que está por ser aprovada uma lei com a qual a gente não concorda, a gente, enquanto um católico comum, a gente não pode meio que fazer nada. O que a gente pode é levar isso aí a representantes nossos que podem levar isso aí para quem possa nos representar lá em cima. Então é algo bem difícil de se alcançar nos dias de hoje, né? Meio que só quando tem uma comoção política muito grande e, enfim, ou quando nos atrapalha no nosso dia a dia de forma concreta. Bom, o que mais? Aqui eu falei rápido, né? Não sei, eu tenho umas coisas aqui. Tá, mas vamos avançar. Voltando àquela parte do Santo Tomás de Aquino, que ele fala sobre a lei, eu acho que o que acontece porque tudo é lei, é que, por exemplo, os escolásticos eles levam em consideração a universalidade das coisas, né? Então, o Santo Tomás de Aquino, certamente, ele considera uma lei, a lei é aquilo que te ordena a fazer algo que seja bom para você. Sim. Porque lá naquela época, em 1300 e pouco, lá ainda estamos na época da cristandade. Então, os príncipes tinham para o direito divino. Eles imaginavam que então os reis faziam uma lei, mas era a questão de Deus, eles faziam uma lei para ordenar o povo a fazer a coisa certa, né? Então, tudo que te ordena a fazer uma coisa errada, ele não considera como lei. Isso que não é uma lei. É a mesma coisa, fazendo por uma analogia. O vício e a virtude, por exemplo. O que é uma virtude? Aliás, o hábito e o vício. O que é o hábito? O hábito é aquela coisa que tu faz sistematicamente. Só que ele considera hábito aquilo que tu faz sistematicamente que seja uma coisa boa. Te transforma num ser virtuoso. E o vício é aquilo que te tira da virtude. Né? Mas o vício também é um hábito. Só que um hábito ruim. Sim. É a mesma coisa da lei. Tem a lei que é boa, só que a outra que te leva para o lado errado, que ele diz, não, é uma lei ruim, então não é uma lei. É a mesma coisa com o hábito e o vício. Então, se tu te leva o hábito do alcoolismo, não é um hábito. É um vício. É um vício. É a mesma coisa. E além do mais, nem todas as leis são escritas, né? Tem leis que não são escritas. Por exemplo, você deve ter lido lá o Antígona, acho que é Sófocles. O Antígona, o que é o Antígona? O Antígona teve uma guerra, teve o irmão dela e o primo dela, alguma coisa assim, saíram para lutar na guerra. Um lutou pela Grécia, outro lutou para outro país, e aí os dois voltaram mortos. E o primo dela era o rei. Né? O primo da Antígona.
Era rei. E aí ele permitiu enterrar um deles, que foi o que lutou pelo país, e o outro, que era o irmão dela, que não lutou pelo país, ele não permitiu enterrar. Não, esse aqui não lutou por nós. Daí ela falou, não, mas tem leis que não precisa estar escrito. Que são leis que permitem que o parente enterre seu ente querido, entendeu? Independente, uma lei é uma coisa natural, uma lei natural que já permite, não precisa estar escrito. Ele dizia assim, não, mas isso porque não está escrito que o inimigo deve ser enterrado. Não, não precisa estar escrito que não. Isso é uma lei natural, uma lei que não está escrita, né? E Até aproveitando antes de tu seguir, a Elisa ela fez uma pergunta naquela hora que tu estava falando de maconha, se o cigarro eletrônico ele seria a mesma coisa. Eu acho que ela está querendo perguntar no sentido da consciência, né? Alterar a consciência, embriaguez e tal. O cigarro eletrônico ele é proibido, né? Mas ele é proibido pela Anvisa. E aqui, pro nosso tema, como a gente tá tratando do que é bom, o que não é bom para nossa salvação, o cigarro eletrônico ele não nos tira a consciência de forma automática, digamos assim. Então ele não automaticamente nos levaria, enfim, para uma embriaguez, digamos assim. Mas eu entendo como uma questão, caindo naquela última parte da análise do que é bom e o que não é bom, ele é um negócio que não nos ajuda absolutamente em nada, né, para nossa salvação. Então é algo totalmente dispensável que nos atrapalha, nos tira tempo de estar buscando outros meios que nos levem à salvação. Mas a questão do embriaguez tem não outro problema que é a parte do corpo, né? Porque o homem é formado por corpo e alma. Quem se salva é a alma, sabe? Quem se salva é a alma, não é o corpo que se salva. Salva é a alma. Porém, o corpo é instrumento da alma para a salvação. Uma alma não consegue se salvar sozinha, sem o corpo. Não tem como a alma deixar o corpo em casa, ela fica deitadinha na cama aí que eu vou deixar para mim, que eu vou fazer as coisas certas, né? Não, o corpo não é. Então, só que o corpo é instrumento da tua salvação, instrumento da alma da tua salvação. Porque nós não somos. O homem não é corpo associado à alma, né? Ele é uma coisa só. Então, tudo aquilo que tu faz para prejudicar o teu corpo poderá vir a prejudicar também. Pode prejudicar, isso pode abreviar a tua vida, pode te deixar com alguma sequela, alguma coisa que vai dificultar, por exemplo, né? Então, um cara que é diabético e não controla só diabetes, por exemplo, ele pode vir a ter amputação das suas pernas, uma coisa assim, e isso dificultar que ele vá na igreja, que ele vá... né? Interessante. Bueno, endireitando pro final, vejo que o principal nessa reflexão inicial seria a gente pensar que o mais importante não é nós sermos agradados. Eu estou falando de escolha política, tá? Então, na escolha de um representante, vejo que o principal não é a gente ser agradado por aquela pessoa. Não falaremos, obviamente, de política partidária, mas sim de projetos, comportamentos e propriamente da representação que um candidato, que uma pessoa fará por mim. Então, é preferível que eu vote em alguém que não me agrada, mas vai colaborar com leis e regras para a minha salvação e para a obra de Deus, do que eu votar num candidato que me agrada e ele, no momento que for exigido dele um posicionamento sobre as questões que eu acho importantes, sobre os bens jurídicos caros, ao meu ver, ele venha tomar uma posição contrária àquilo que é importantíssimo para mim. Resumindo, eu preciso ver primeiro o que é importante para a minha salvação, o que um político e o que uma lei poderia fazer por mim, no que me atrapalharia, no que me ajudaria no meu dia a dia, no que atrapalharia a sociedade, no que atrapalharia
a igreja, a obra de Deus, e quem que poderia me representar, fazer a minha vontade. Daqui a pouco eu não gosto do Guilherme enquanto pessoa, mas eu sei que ele tem o pensamento alinhado com o meu, e em um momento de divisão, ele tomaria a decisão que eu acho correta. É melhor do que eu votar no Rafa, que é meu amigo, que eu gosto muito dele, mas que o posicionamento dele em matérias que são caras ao católico seria decepcionante para mim. Então, eu acho que essa aí que é a reflexão que a gente precisa ter, porque conforme, inclusive, acho que o Alone falou na última aula, o penúltimo, né? Acho que era o último. Existe, obviamente, a guerra espiritual, né? E a gente pode ser instrumento de Deus. A gente vê que existem políticos que são instrumentos de Deus e existem outros que não são, né? São instrumentos, sei lá do que. Provavelmente. E a gente precisa, eu acho que enquanto sociedade, fazer esse filtro, pensar nisso, né? A Adriana fala bastante dessa questão de que a gente precisa estar ligado nisso quando ela fala do movimento pró-vida, né? Então, eu acho que isso está diretamente ligado à nossa inserção política, à nossa integração, né? A gente está ligado no que está acontecendo e quem queria nos representar num momento de necessidade, digamos assim. Então, eu acho que isso aí que é importante, a gente saber que enquanto a gente está vivendo a nossa vida aqui, existem pessoas que estão decidindo coisas importantes para nós, que poderiam nos auxiliar ou nos atrapalhar, né? Ou atrapalhar daqui a pouco os nossos filhos, netos, enfim. Então, eu acho que fica a reflexão para a gente pensar, refletir muito no que a gente pode fazer através dos nossos representantes para melhorar o nosso caminho em direção à salvação. Eu acho que inclusive, essa parte que tu falaste aí do movimento Pró-Vida, esse curso que tu tá dando aí, na verdade, na minha cabeça tem um propósito. Ele é um curso sobre direito natural divino, porque na próxima eu quero fazer um curso sobre a realeza de Cristo. Uhum. Né? E para que isso? Para dar base exatamente para a partir daí, talvez no próximo ano, no outro ano, a gente começar a falar mais sobre essa cultura da morte. Né? Né? Então a gente dá uma base primeiro, né? Para depois o objetivo é a gente ir evoluindo sempre nas questões. Né? Então por isso que o teu curso é importante agora. Né, para depois a gente falar uma coisa mais profunda, daí, mais sobre o ponto de vista espiritual, porque agora está falando sobre isso mais prático, mais espiritual depois é sobre a realeza de Cristo, e aí para a gente chegar na cultura da morte. Né? Perfeito. Fala, Edu. Não, só para comentar, teve um semestre que a gente estudou sobre a doutrina social da igreja. Né? É um compêndio que tem todos os critérios e objetivos ali que dá um embasamento para o cara ter um norte para escolher um candidato. Mas aí tu vai ver, a igreja ela não levanta uma bandeira ideológica, né? Tipo, na esquerda, direita, ou centro, não sei o quê. Ela dá um caminho e aí tu vai ter que peneirar. E no caso, hoje, se a gente for ver série de candidatos que tem, acho que em tudo que é país, a escolha cai sempre no menos pior, porque se for refinar a fundo, sempre vai ter uma coisinha que o catolicismo não concorda com aquilo e tal. Então, no fim, é pelo menos pior hoje. Tem razão. Mas uma coisa que me intriga é que a gente tem uma quantidade imensa de católicos no Brasil e talvez o problema seja, na verdade, o católico do IBGE, talvez, enfim, porque número de católicos existe suficientemente para nos representar de uma maneira coerente, né? E que siga os preceitos da igreja e não o do partido. Só que, enfim, chega no final, ninguém quer assumir esse compromisso até o fim, sabe? Então, o problema disso aí é cultural. É uma cultura que foi construída há séculos atrás, né? Que é a parte do laicismo.
que é o laicismo? O que é um Estado laico? O Estado laico é aquele Estado que apostasiou e saiu debaixo da realeza do Cristo. Né? Porque quando fala em direito divino, direito natural, está falando que o Cristo, existe alguém que ordena, né? Que é o Cristo, né? O Cristo Rei, né? E nós estamos sobre o controle e o domínio desse Cristo Rei. Né? Isso chama-se a realeza de Cristo, isso chama-se o reino de Deus. Né? Quando o Estado vem dizer assim, não, nós não queremos mais ficar sobre o domínio e sobre o comando de Cristo, isso é uma apostasia. E o nome que a gente dá para essa apostasia chama-se laicismo. Né? Então, desde lá do século XVII, está acontecendo, né, com a modernidade, está acontecendo uma apostasia geral das nações. Né? Que elas saem do domínio do Cristo Rei, né? E elas apostasiam e elas entram no Estado laico. O Estado laico é um Estado apartado da igreja. Então, por isso a gente está entrando, mas por que as leis não são mais baseadas em Deus? É porque nós estamos no Estado laico. O Estado laico, ele saiu da bandeira do Cristo. Saiu da bandeira do Cristo. O que acontece são pessoas sobre a realeza do Cristo. Eu, você, todo mundo que está aqui, a Ana, o Eduardo, né, o André, nós estamos sobre a realeza do Cristo. Porque nós, quando nós vamos votar, quando nós vamos escolher as nossas coisas, nós escolhemos aquilo que o Cristo escolheria. Agora, só que isso aí é uma tomada de consciência. Quantas pessoas têm essa tomada de consciência? Quando você considera o aborto, elas não consideram, mas o que o Cristo consideraria? O Cristo negaria o aborto. As pessoas não vão para esse lado, né? Elas vão para o Estado laico, elas deixam um problema objetivo, aquele problema deixa de ser uma coisa objetiva e passa a ser uma coisa emocional, psicológica. E coletiva. Psicológico, mas psicológico, né? Psicológico. Sim, o apelo é psicológico. Então quando ele vai olhar assim, não, mas eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor porque uma mulherzinha, por exemplo, tem a parte psicológica, que é uma criança, não tem condição de ter um filho, coisa tal, lá pro lado psicológico. Tem a violência, né? É fruto de uma violência, por isso está certo, é fruto de uma violência, vai causar dano psicológico, isso aí, né? Então, só que do ponto de vista objetivo, né? Então é o que a gente vai entrar na cultura da morte depois. O que é a cultura da morte? É quando os estados, as nações, por uma obra de engenharia social, né, financiada por organizações, por ONGs, por ONU, pelas fundações, Rockefeller e tal, faz uma engenharia social para mudar a estrutura da sociedade. Muda a estrutura da sociedade, tira da realeza de Cristo e põe sobre o laicismo. Né? Então todo mundo apostasia. Então isso aí está incluído dentro desse ambiente cultural aí, mudança da estrutura social, isso aí é um caso bem complexo, né? Só que isso não é de agora, né? Já começou lá com Spinoza, começou lá com Kant, lá com depois vem Nietzsche, até chegar nas organizações, aí Rockefeller, Ford, fundações, né? E assim como talvez a gente leve muito tempo para resolver. Na atualidade a solução é isso, a gente escolher representante que vá nos representar, digamos assim, em um momento de divisão contra esse assunto. Eu acho que é o que a gente pode fazer, né, na atualidade, principalmente tem um outro remédio que o Papa Pio XI diz que é o seguinte, que é um remédio para sair do laicismo, é os católicos tomarem postos políticos. Exato. Né? Porque normalmente o católico ele acha que a parte de política e religião não se combinam, por causa política e religião não se discute. Não é isso, é o contrário, se discute. E o católico que ele teria que tomar coragem e assumir os postos políticos. Que é isso que o Eduardo fala do menos pior. Porque sempre vai ter alguma coisa que não vai se adequar totalmente. Né? Enfim, é que os católicos não estão assumindo os postos políticos. Exatamente. E o católico que assume o posto político, ele é um analfabeto em catolicismo. Ele também não se põe sobre o domínio da realeza de Cristo, ele se põe sobre o domínio do laicismo. É verdade. O político que diz assim, todo o poder emana do povo, quando esse cara aí já é laico. Sim, isso é uma esquerda. Pronto, esse cara perdeu, já entrou para a guerra perdida, ele está derrotado já. É verdade. Entendeu? É verdade. Bueno. 8 horas. A hora tá ligado, hein? Quem ligou esse ar, né? Ele ligou, Rafael.
Eu tava com calor quando eu cheguei. Mas é, por isso que eu liguei, relaxa. Ah, tá, obrigado. Bueno, alguém tem mais alguma coisa? Não. Não, só um comentário. Fala, eu comenta, acho comenta. que sempre, uma coisa óbvia, assim, sempre vai ter problema no mundo, na política. Se for ver, lá no tempo dos impérios, reino e tal, os reis eram católicos e viviam em guerra e fazendo cagada, né? Com mais conhecimento do que o católico médio tem hoje. Aí tu pega da monarquia a revolução da época, digamos, vamos considerar supostamente a monarquia à direita, a esquerda da época era o liberalismo. Hoje o liberalismo é a direita e assim vai avançando, vai mudando as coisas e sempre, nunca tá bom, né? É verdade. Sempre o ser humano fazendo. É verdade. Vai continuar complicado então. Pessoal, vamos rezar uma Ave Maria então, para não rezei no início. Vamos encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado pela conversa.